te anunciei, você não estava aí. Estava preparando algo explosivo para o pessoal aqui fora. Vinícius é um grande amigo meu. É uma das amizades que a vida me deu lá no Vale. E assim, hoje a HP é uma das grandes empresas que estão liderando esse processo de impressão 3D. É um novo método chamado Voxel. Acertei? Voxel. O Voxel, pessoal, no mundo digital de 2Ds, o pixel é o ponto da tela. O Voxel, imagina o pixel em terceira dimensão. Então, você é quem tem a propriedade para falar sobre isso, Vinícius. Salva de palmas, Cara, Vinícius Davi. vamos lá. Pessoal, só preciso de uma ajuda. Deve ter um envelope. Passa esse envelope, por gentileza. Excelente. Umas coisinhas de surpresa para vocês aqui. Antes de a gente começar. Você tira para mim aqui, Maurício. Obrigado. Pessoal, bom dia. Ó, tá fraco. Bom dia. Bom dia, São Paulo. Legal. Pessoal, que honra, que alegria estar aqui nesse palco hoje. Dividindo um espaço com gigantes do Vale, pessoas que estão criando história. E é uma imensa satisfação poder contar a história da minha empresa, da empresa que eu tenho sido testemunha, que se reinventa todos os dias. Quem de vocês conhece essa garagem aqui? Pessoal, essa garagem, há quase 80 anos atrás, numa rua chamada Edison Avenue, em Palo Alto, no Vale do Silício, deu origem à HP. E a HP é reconhecida pelo governo da Califórnia como a fundadora do Vale do Silício. A primeira empresa de garagem, onde 2 estudantes oriundos de Stanford, com $500, criaram a primeira startup do planeta, a HP. E a HP não somente é hoje um dos gigantes de tecnologia, mas é o que eu sempre digo, a HP é a mãe de todas as startups. Uma empresa que se reinventa todo dia. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer é reconhecê-los. Geralmente a gente bate palma para o palestrante no final, mas eu primeiramente gostaria de bater palma para vocês. Pessoal, vamos ficar de pé, rapidinho. Vamos esticar, vamos alongar um pouquinho aqui, tá? E por que eu quero bater palma para vocês? Eu quero que vocês parabenizem a pessoa ao lado de vocês. Porque hoje vocês não tomaram a decisão de investir num evento. Vocês, como HP, está escrito aqui nesse crachá, tomaram a decisão de se reinventar. Vocês estão aqui para reinventar a sua empresa, a sua comunidade. A gente está aqui para reinventar o Brasil, porque esse é o Brasil, o país que dá certo. Legal? Vamos passar para o próximo slide aqui. Um pouquinho da minha jornada, tá? Obrigado, pessoal. Minha história com a HP começou quando eu estava na faculdade de engenharia. Alguém teve uma calculadora 48G? Opa! Oh. Isso aqui era o device mobile mais potente que existia 15 anos atrás. A gente fazia coisas maravilhosas, inclusive cola de cálculo, a gente botava tudo aqui. Eu achava o máximo essa calculadora. Eu falei, poxa, o pessoal que inventa isso aqui é uma mente brilhante. Eu falei, eu quero trabalhar nessa empresa. Mas eu ainda levo essa calculadora comigo como memória de uma coisa muito importante. Isso aqui ficava no mercado por 30, 40 anos. E a gente poderia ter tomado a decisão de explorar esse produto e tomar o caminho como a Kodak, desaparecer. Mas a gente tomou a decisão de se reinventar. A gente criou um computador, a gente criou impressoras diferentes, a gente está criando impressoras 3Ds. E essa é a história de perpetuação de grandes empresas como a HP. Reinvente-se todos os dias. Meu primeiro crachá, que aparece aqui como estagiário, tenho muito orgulho das minhas origens. Comecei aqui no Brasil, trabalhei em vários países do mundo, estou no Vale do Silício já há um bom tempo, há 10 anos nos Estados Unidos. Muitos tombos, muitas caídas. É difícil para um latino, é difícil para um brasileiro ter sucesso, a gente tem que trabalhar mais, e esse é o ritmo do Brasil. A gente tem que trabalhar mais, mas a gente trabalha, a gente tem garra, a gente tem resiliência. E uma das coisas que eu sempre digo, a gente tem que ter humildade. Eu digo que eu cheguei nos Estados Unidos com um monte de terno na bolsa e de sapato italiano, mas rapidamente no Vale a gente aprende que o que importa é a informalidade do All-Star. Por quê? Isso nos dá humildade
de dentro de uma empresa grande como a HP, olhar ao redor, entender as transformações que vêm de pequenas empresas e, com isso, criar parcerias, trazer esse capital intelectual que não somente está dentro das nossas próprias paredes, mas espalhadas por um grande mundo. Que HP hoje, pessoal? Isso aqui está pintado em todas as nossas paredes no Vale do Silício. O coração e uma energia de uma startup, porque a gente quer fazer as coisas rápido, a gente quer falhar rápido, mas também o cérebro e o músculo financeiro e a distribuição de uma grande corporação, de uma Fortune 100. E hoje eu vou falar de 3 transformações que a HP está liderando. Primeira, 4ª revolução industrial. HP é líder absoluto no negócio de 3D. Segunda coisa, o que a gente está fazendo na parte de realidade virtual, realidade aumentada. E terceiro, o negócio de serviços da HP. Vamos começar com o primeiro tópico. O que é essa 4ª revolução industrial? Vamos voltar um pouquinho na história. Em 1700, a primeira revolução acontece na Inglaterra, com o aparecimento da energia de água, vapor, os primeiros tiares aparecem. Segunda revolução marca a produção em massa, divisão de trabalho. Terceira revolução industrial, automação, robótica. E a 4ª revolução industrial é o que a gente chama de produção digital, manufatura inteligente. Agora, qual é a nossa visão, pessoal? O negócio de 3D tem 30 anos, mas a gente nunca foi capaz de criar um negócio mainstream, a tecnologia não acompanhou. Era caro produzir em 3D. Mas, mais importante do que isso, as revoluções criaram grandes coisas, mas também criaram, ou criou, uma das maiores aberrações do capitalismo moderno. Olha esse dado do Departamento de Comércio americano. Tá? Gostaria de chamar a atenção para esse número aqui. A quantidade... Tem alguém de supply chain ou finanças aqui? Legal. A palavra inventário deve dar até tremedeira quando a gente fala, né? Estoque. 1,8 trilhões de dólares em estoque, em inventário parado nos Estados Unidos. Só em um país, 1,8 trilhões de dólares em inventário parado. Pessoal, o que é inventário? O que é estoque? Perda. Perda. Ociosidade. Isso é dinheiro, é muito dinheiro que poderia estar sendo reinvestido na economia, para mover a economia circular, para gerar empregos mais inteligentes, para acelerar a educação do mundo. Mas não. Com 3 revoluções industriais, a gente foi capaz de criar esse monstro. E a gente acredita que com a produção digital, com a produção on demand, a gente vai criar um mundo sem estoques e sem inventário. Deixa eu rodar um vídeo para mostrar para vocês a nossa visão. To you, designers and engineers, captains of industry, and leaders of thought, anyone whose ambitions have ever exceeded what was possible, this is your moment. Your rewrite history, the world is not flat moment. Every facet of how you design and manufacture is about to be reinvented, and it all starts here. With the smallest of building blocks, the mighty HP Voxel. You and it are about to change the world by advancing radical prototyping, accelerating manufacturing, and taking precision and strength to unheard of heights. From today forward, the 3D printer is a factory for thought, where the things we make will make us smarter, better, more human. What a future we'll create with new materials and embedded intelligence. Together, we'll bring extraordinary to the everyday and reality to dreams light years away. Welcome to the age of digital production, on demand, a world without waste, without inventory, without warehouses. Meet the first HP Jet Fusion 3D printers, the digital furnaces of the next industrial revolution. Join us as we engineer the never-before Voxel by Voxel.
HP Multi-Jet Fusion. Keep reinventing. Pessoal, essa é a nossa visão, um mundo sem inventário. Tá? Qual o tamanho desse mercado? Né? Toda vez que a gente está criando um produto, acho que é sempre importante, começa por aqui, qual o tamanho dessa oportunidade? O mercado tradicional de impressão 3D é um mercado de aproximadamente 18 bilhões de dólares e, do ponto de vista de materiais, plásticos ainda representa uma das grandes oportunidades de mercado. Mas, diferente dos nossos competidores, onde muitas impressoras 3D, a gente acaba fazendo bonequinho dentro de casa, fazendo pecinha de Lego, a nossa visão é justamente essa, resolver o problema de supply chain do planeta. E a gente quer criar disrupção, não no mercado de consumo, fazendo pequenos brinquedos, mas a gente quer criar disrupção nesse mercado de manufatura global, que é um mercado de 12 trilhões de dólares. Dá uma olhada no tamanho de 3D aqui, mas olha o quanto isso representa nesse mercado. Então, olha só, o que o Maurício e o Pedro estavam falando antes. A competição não vem do meu competidor atual. A competição vem de um forasteiro. E a HP quer ser esse forasteiro no setor manufatureiro. O negócio de injeção tradicional... Quem trabalha com injeção aqui? Tem alguém? Vai acabar. Vai acabar. Tá? Agora, ainda dá tempo. Esse é o nosso produto. Esse é a Multi-Jet Fusion. Tá? A impressora que imprime 10 vezes mais rápido do que qualquer outra coisa no mercado. Custo da parte, da peça, metade. E o que a gente fez? A HP é líder absoluta no mercado de 2D. A gente faz impressora normal. O que a gente pegou? Alguns engenheiros falam assim, poxa, a gente vai criar uma startup, toda a tecnologia, todo o know-how que a gente tem em 2D, a gente vai levar para 3D. E o que é mais importante, como é que a gente consegue fazer isso 10 vezes mais rápido? Vocês viram os vídeos, como é que as impressoras tradicionais elas trabalham? Lembra a impressora matricial do passado? Como é que imprimiu? O cartucho faz assim... Aí a HP inventa um negócio de 2D, a gente bota 10 cabeças de impressão, uma do lado da outra, a gente vai fazendo assim para imprimir. Uma varredura. Como é que a gente faz impressão 3D hoje? Da mesma maneira. Em vez de a gente fazer ponto a ponto, que nem estava no vídeo passado do competidor, a gente, na verdade, cria várias camadas de 2 dimensões. Isso gera um processo muito mais rápido do que um pontinho a pontinho aqui até construir uma torre. Você tem ideia de quantas patentes tem em volta desse produto, pessoal? Quantas? 10? 100? 500? 1000 patentes. 1000 patentes. A gente criou, na nossa startup, algo totalmente disruptivo. E agora o produto está pronto. A gente está embarcando esse produto. E quem é que está comprando isso? BMW. Parte dos carros da BMW hoje, as peças já são impressas. A Nike já está operando nos Estados Unidos. Quem gosta de correr aqui? Legal. Como é que a gente compra tênis de corrida hoje? Chega na loja e fala, pô, você tem pé chato? Não tem pé chato? Né? E aí, pô, todo mundo tem a mesma sola e a gente espera que funcione para uma grande quantidade de pessoas. Hoje você vai numa loja, a gente tem um scanner nosso da HP, a gente vai escanear o teu pé até o joelho. A gente vai saber exatamente qual é a forma do teu pé. E aí vai ter uma impressora 3D que vai imprimir a sola e uma palmilha exatamente com o formato anatômico que você tem. E aí a tua performance vai ser melhor. Você não vai se machucar. Dá para entender, pessoal, quão radical são essas mudanças? Johnson & Johnson, das maiores empresas médicas do planeta, grande parceiro HP. A gente já está ajudando a Johnson a fazer próteses impressas. Alguns exemplos aqui, tá? A gente já falou do Voxel. Imagina a indústria de autopeças, pessoal. Imagina se a gente tem um carro, um Gol. Se você quiser ter peças para todos os modelos de Gol que existem circulando por aí ainda. Quantas peças, quanto de espaço a gente vai precisar para guardar todos os espelhos? Amanhã, quebrou o espelho do meu carro. Daqui 10 minutos eu estou indo na tua loja buscar um espelho novo. Imprime um para mim.
A loja do cara vai ser a garagem. Vai ser um negócio barato. Dá para entender como é que a gente vai fazer warehouses e armazéns desaparecer? Isso é só um exemplo da indústria de autopeças. Como é que muda a tecnologia da peça? A peça é um elemento burro hoje. Né? Com impressão 3D, a gente vai ser capaz de colocar circuitos dentro da peça. Internet das coisas, tudo conectado. Olha esse elo de corrente que tem aqui atrás. A gente vai botar circuitos dentro, a gente vai conseguir medir o grau de elasticidade da peça, se a peça está em risco ou não de romper, melhorando a segurança de equipamentos que utilizam essas peças. Através da tecnologia de cores, por exemplo, eu saí do Brasil já há quase 10 anos. Uma das coisas que mais me incomodava quando eu tinha que levar meu carro para revisão era caríssimo. Por quê? O cara olhava lá, poxa, a cada 10 mil quilômetros você tem que trocar esse monte de peça, a cada 20 mil você tem que trocar esse monte de peça, porque era estatística. Né? Mas não necessariamente as peças estavam ruins, mas o cara me trocava, me cobrava uma fortuna. Com tecnologias de impressão 3D, a gente vai conseguir fazer com que a peça apresente cores diferentes, baseado no desgaste. Aí, imagina, você abre o capô do carro, vai estar tudo colorido, e a gente sabe o que precisa trocar realmente. Fica muito mais eficiente, a gente não vai se sentir roubado. Graças à ciência do voxel. A mais elementar parte da matéria de um elemento em 3D. One of the challenges in 3D printing is the time it takes to print a part. HP's multi-jet fusion can produce parts 10 times faster than any other technology in the marketplace with strength. This chain link was printed in under 30 minutes, weighs about 1/4 pound. It can lift up to 10,000 pounds. In fact, I'm so confident that we are going to lift my favorite car using this chain link. That's Jake, who designed and printed this chain link. Hey, Jake. Hey, boss. How's it going? Excellent. Hey, is that a 95 Avalon? It is. You know, I've had it forever. Good eye. That's my favorite car. Let's do this. Wait, do what? How's it looking? Looking good. Looking good. Nice job. That's the way, man. A principal pergunta que me fazem é, tá bom, essas peças são resistentes? A gente fez o teste, mostrou para vocês. A gente levantou um carro de 2,5 toneladas, essa peça aguenta um elo de corrente, até 3 toneladas. Imprime em menos de 30 minutos. Imagina, o processo é totalmente verde, não consome muita energia. Quanto custa para fazer uma peça, um elo de corrente desse em aço? Imagina a quantidade de energia, desperdício. Esse é o novo mundo, pessoal. Essa é a nova revolução industrial. Estão preparados para cenas fortes agora? Quem já viu um raio-x de uma impressora 3D? Aqui é onde as coisas se conectam. Quando eu era criança, eu via essas histórias, né? Olha, se a gente tirar o rabo da lagartixa, não tem problema, ela vai crescer, ele vai regenerar. Eu nunca fiz, tá? E até hoje, só seres vivos têm essa capacidade de se regenerar. Mas metade das peças dessas nossas impressoras são impressas por elas mesmas. A impressora se imprime. Ou seja, quebrou a peça, ela se regenera. Agora, olha que mundo, pessoal. Robótica, inteligência artificial, impressora que se regenera. Parabéns de novo por estarem aqui se reinventando e tendo acesso a tudo isso. Segunda parte da conversa, pessoal. Vamos falar de realidade virtual, realidade aumentada.
Quem é que gostava de Robocop? Crescia amando esse negócio. Minha irmã, quando me via assistindo, pô, de novo. Minha irmã que eu amo, aliás, que deve estar aqui em algum lugar. Esse é o produto que eu mais gosto da HP, que vocês vão ver agora, e foi inspirado no nosso amigo Robocop aqui, tá? Vamos lá. Opa, produto que eu mais gosto. Volta lá. Conseguimos voltar? Tá lá. Nosso óculos de VR. Nosso headset de VR, inspirado no Robocop. Agora, a HP não vai competir com o Facebook, com o óculos. A gente não vai fazer isso para o negócio de consumo nosso. A HP é uma empresa de business. A gente vai fazer isso para a empresa. A gente quer usar aplicações de VR e AR no mundo corporativo para melhorar a educação, melhorar treinamento, melhorar a construção, melhorar a indústria de design. Mas qual o impedimento, qual a grande limitante de VR hoje? A gente precisa de muito poder de computação. Não dá para fazer aplicações industriais com celular. Então, os nossos engenheiros criaram um irmão para o nosso óculos de VR. A gente criou a primeira mochila de VR, o primeiro PC em VR. Porque hoje o VR, você trabalha na frente do desktop, o que acontece? Pô, você está amarrado em um monte de fio, pô, como é que você vai para campo? Legal, vou fazer uma experiência de viagem, vou ter uma aula de geografia, onde eu vou me projetar no mundo. Como é que eu vou fazer isso? Amarrado na cadeira? Não tem graça. Preciso de mobilidade. Então, os nossos engenheiros falaram assim, poxa, a gente vai botar um MVP. Há 1 ano e meio a gente lançou uma mochila dessa para gamers. Os gamers gostaram, mas, na verdade, o pessoal das empresas vieram para a gente e falaram, nossa, se a gente fizesse isso para AutoCAD, para criar uma disrupção no mercado de design, foi isso que a gente fez. Vou mostrar para vocês um pouco dessa visão e como isso funciona. Reinventando a realidade. Essa é a grande coisa que a gente está fazendo aqui. Tá bom? A gente vai a campo, bota isso na realidade aumentada. Amanhã você vai na loja, vai comprar um carro. Poxa, como é que seria esse carro? Vermelho, ou verde, ou amarelo? Tudo isso vai ser simulado. Né? Imagina a sala de aula. Meus pais são educadores, minha mãe é professora de geografia. Até então a gente contava a história do mundo com páginas impressas. Hoje a gente vai contar a história do mundo de maneira real. Tá? Vamos falar do terceiro ponto, a revolução de serviços. A gente às vezes confunde inovação com a criação de novas categorias. A gente precisa criar um produto físico. Mas, na verdade, a inovação não somente é a criação de uma nova categoria, mas sim a disrupção de um modelo de negócio tradicional. O negócio de serviços, pessoal, é uma realidade que já está aqui há muitos anos, mas eu acho que em 5 a 10 anos, tudo que a gente adquirir vai ser através de uma forma de serviço, de uma assinatura. Quantos de vocês aqui têm Netflix em casa? Spotify. Por que é legal? Eu pago o que eu uso. Imagina, eu comprava um DVD, 12 músicas, eu gostava de uma, mas eu pagava tudo. Por quê? Não precisa. O que a Tesla fez? A Tesla, ela vende o carro com a bateria de 75 kW, mas se você quiser fazer o upgrade da bateria, a bateria já vem com a carga máxima, mas o software barra a potência da bateria. Você pode depois comprar o upgrade da bateria através de uma atualização de software over the air, né, como serviço.
O que a Amazon fez com o cloud, com o Amazon Cloud, o AWS? O que você precisava fazer antigamente para botar uma infraestrutura dentro da tua empresa? Poxa, eu precisava comprar um servidor, aí crescia meu negócio, comprava mais um servidor, aí crescia um pouquinho mais, precisava comprar um storage, aí eu precisava contratar o serviço para o cara lá da manutenção, e aí caía, meu cliente ficava furioso. A Amazon pegou tudo isso, olha, para que perder tempo com isso? Não quero mais dor de cabeça. Vou criar um modelo de serviços onde infraestrutura, tecnologia, TI, vai estar na nuvem. E você me paga enquanto você usar. Qual é a nossa visão no negócio de PCs? A gente quer criar a mesma coisa, um Netflix para PCs. Qual é a maior frustração que a gente tem hoje com o PC? Ele quebra e a gente fica desconectado, fica fora do ar, a gente não consegue produzir. Mas hoje, a HP já tem tecnologia proprietária com alguns machine learnings, onde a gente é capaz de entender o comportamento de componentes como bateria, como hard drive, e a gente consegue prever falhas. E aí, quando a gente consegue prever a falha, o que a gente faz? A gente liga para o cliente e diz o seguinte: quando é que eu posso ir na tua casa trocar o teu hard drive? Ou trocar a tua bateria? Ou trocar o teu PC? Porque em 7 dias isso pode quebrar e eu não quero ver você chateado. Ou seja, a conversa de IT antes era uma conversa para vender serviços quando o cara estava afogando. Agora eu vou falar com o cara, com a pessoa de TI, para evitar que ele se afogue. Isso é uma mudança radical no modelo de negócio, onde eu vou vender PCs, poder de computação, por assento. Quantos funcionários assenta a empresa? 10? Legal. Vou te vender 10 assinaturas de PC. E a cada 2 anos eu vou te dar o melhor e mais atual hardware. Você nunca fica obsoleto. E o custo é sempre o mesmo. Isso é uma das coisas que eu estou fazendo de perto. Agora, isso dá trabalho, porque a indústria de PCs é tradicional. A gente empurra caixas, a gente vende caixas há 30 anos. Explicar que agora a gente precisa comprar uma assinatura de PCs é uma mudança complexa, mas inevitável. E a HP está liderando. Eu falei das 3 grandes tecnologias e disrupção da HP. E é bonito de se ver. Uma empresa com 80 anos de história, a fundadora do Vale do Silício, conduzindo essas revoluções. Mas o que está por trás disso, pessoal, são pessoas. E esse é o melhor da HP. Esse é o melhor não somente da HP, mas as pessoas são o melhor por trás de inovação. Quem é que cria tudo isso? Mentes brilhantes. E mentes brilhantes precisam se desenvolver, precisam ser educadas. E uma das coisas que eu mais me orgulho não é a inovação final, não é o produto final, mas a maneira pela qual a gente inova o próprio processo de inovação. O Junior Achievement é uma das ONGs, maiores ONGs de educação do mundo. E a cada trimestre a gente traz entre 70 ou 100 crianças para dentro da empresa para passar um dia com a gente. E a gente dá casos reais e desafios de produto que a gente tem. E as crianças aprendem e me dizem o que eles querem do futuro. E esse é o insight mais nobre que existe. Por quê? Eu não preciso pagar milhões de dólares para Grupo Foco. A gente paga. Mas isso aqui me complementa. Mas, ao mesmo tempo, eu estou criando uma nova geração de líderes. A gente está educando um país. E não somente a HP está fazendo isso no Vale do Silício, mas o Startse está colocando a pedra fundamental desse movimento aqui no Brasil com o Junior Achievement. Aprendam sobre isso. Tragam os filhos de vocês. Tragam as comunidades à sua volta para essa grande transformação. Vocês hoje têm o privilégio de estar aqui. Mas se a gente conseguir entregar esse privilégio para crianças ainda na escola, em fase de formação, a gente consegue mudar esse país. E o ano passado, a gente competiu nos Estados Unidos com várias outras empresas, e o nosso processo,
junto com o Junior Achievement, recebeu a medalha de bronze do Obama na Casa Branca, e eu tive o prazer de representar a HP recebendo esse prêmio. Isso faz a diferença, pessoal. No final, a gente está aqui para isso, para poder mudar o mundo, para poder educar o planeta. A gente falou muito de impressão 3D, a gente falou muito dessa revolução digital, de como melhor utilizar o capital hoje preso nesses 1,8 bilhões de inventário. Por que a gente precisa disso, pessoal? Aqui está a foto de uma sala de aula na Tanzânia, numa comunidade chamada Dareda. É assim que funciona a escola lá. As paredes caindo, marimbondos por todos os lados. A maioria das crianças não vão para a escola, porque não tem água, não tem comida. Eu tive a honra e o prazer de passar quatro semanas quase na Tanzânia, reconstruindo uma das escolas, usando o nosso know-how de empresa para trazer um pouco de tecnologia para essa nova geração. E aqui está a cara da nova escola da Tanzânia. E em menos de 2 meses, o nível de matrícula subiu quase 30%. E é isso que a gente acredita. Revolucionando o mundo 3D, criando a 4ª revolução industrial, a gente vai ter oportunidade de liberar capital no mundo para que novas fronteiras sejam abertas. A fronteira da África, que representa a nova China, do ponto de vista de mercado. Mas para que isso seja uma realidade, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer isso acontecer. E não esperar o governo entregar isso para a gente. A gente falou de revolução industrial, a gente falou de realidade aumentada, a gente falou de serviços. Se vocês não lembrarem de nada, eu só lhes peço uma coisa. Reinvente-se. Reinventem-se junto com o Start-se, que está reinventando a história de tecnologia desse país. Reinvente a comunidade ao seu redor. Reinvente esse nosso grande país. Obrigado, pessoal.